o Davi Cardoso veio falar comigo lá na Tupi para eu fazer cinema. Uma pessoa me orientou errado. Era meu namorado na época. Me orientou muito mal. E ele tinha muita idade para ser filho da puta comigo, você entendeu? Eu tinha 17, ele tinha 32. Olha. Então era muita diferença. Né? Ele orientou mal em que sentido? No sentido de... por exemplo, o primeiro filme que eu fiz foi maravilhoso. Mesmo sendo do Davi Cardoso, eu acho que foi a última obra boa do Davi. Mas ele não me ajudou a escolher, ele começou a ter ciúmes, ele começou a encher meu saco, sabe? E ele não me assumia, eu entrei assim, de bobeira. Ele era abusivo, não fisicamente, não. Ele é abusivo moralmente, sabe? E eu me deixei levar pelo esse abuso moral. Mas eu só tinha 17 anos. E isso, para mim, não me faz me sentir culpada, pelo contrário. Ele tinha muito mais idade do que eu. Então... Não tinha 32, não. Ele tinha 39 anos. Não tinha 32, não. Tinha 39. Então, realmente, ele me abusou moralmente de mim. Ele tentou fazer um controle da minha vida. Foi fogo, ele foi horrível na minha vida. E eu fiquei muito mal nessa época. E ele não me ajudou. Aceita o filme. Pô, alguns filmes talvez eu não devesse ter feito, porque a minha capacidade era muito maior. E ele me tirou tanto a autoestima, que eu tinha muito antes dele. E ele me tirou tanta autoestima que eu me sentia feia, que eu me sentia mal, sabe? Perto dos outros, que eu virei uma pessoa agressiva, porque eu tinha medo. Ele proteção, né? Até como proteção, né? Até como proteção. E ele fez esse belíssimo trabalho com uma menina de 17 anos. Caramba. Foi uma canalice da parte desse cara, é uma pessoa conhecida, foi uma canalice da parte desse cara. Porque 22 anos mais velho que eu, às vezes eu penso em perder, não é que eu não perdoo, mas eu sei que foi canalice, mas eu também penso que a época era isso mesmo. O cara tinha que ser meio canalha, né? Não é nem questão a questão de idade é uma coisa na época, não normalizando, mas era uma coisa muito comum na época, né? Dessa diferença de idade também, né? E a questão da canalice também não normalizando, mas é isso, era o normal entre aspas, do homem da época, né? Era isso. As pessoas, as mulheres da minha idade sofreram muito nas mãos desse. Algumas tiveram sorte, poucas, porque era um machismo tão terrível. Eu tive sorte de não ser agredida fisicamente, sabe? Mas era um machismo assim horrível. Então a culpa era minha de qualquer coisa. Não me assumia perante ninguém, me traía. Até que um dia eu dei um basta, sabe? Um dia eu dei um basta. Mas mesmo assim ficou trauma. Ficou mesmo, porque 17 anos de hoje não é nem de longe o que era 17 anos de 1970, nos anos 70. Não era. Sim. Sabe, nos anos 70, 17 anos, você era quase uma pessoa de 14, 13 anos de hoje. E olha que menino de 13 anos fazem coisas que a gente não fazia nem com 17. Mas era quase uma criança. Porque a gente tinha, por mais que eu quisesse ser hippie, por mais que eu fugisse de casa, eu era muito ingênua. Então, ele pegou um campo pronto para capinar, você entendeu? E era eu. Mas, assim... Ele era do meio, né? Você falou, ele era do meio, era conhecido. Na época, ele era conhecido. Não pode falar que era ator. Pelo menos a área. Era ator? Dedé Santana. Tá. É claro que eu enfiei os pés pela mão também, né? Claro que eu fiz besteira. Mas é que ele me tratava de forma muito carinhosa. E eu sempre, a princípio... E eu era acostumada que meu pai era muito carinhoso nesse sentido, de tratar a gente... Meu pai não dava beijo no rosto, meu pai foi criado dessa maneira, mas ele era afetuoso, sabe? E isso é natural que os caras fazem no início. Todo narcisista, no início,
são afetuosos, gentis, são muito bacanas. Depois, o que eles fazem, os narcisistas? Mas isso até hoje, tá? Sim. Depois eles pegam e usam e abusam emocionalmente de você. Já tá ganho, né? Tá na mão já. Já tá na minha mão aqui. Aí, tudo bem. Esse o tipo de narcisismo de hoje e de ontem. Mas aí as coisas passaram, né? Mas ele não é uma pessoa. Como ser humano e com os outros, ele é uma boa pessoa. Mas ele também tem esse tipo de narcisismo com mulher. Não sei se tem hoje em dia. Pedi para ele nunca mais me ligar, porque ele me ligou me ligava até uns 7 anos atrás. Eu tenho ainda gravado. Ele passou mensagem para mim, falando umas coisas. Eu falei, nunca mais me liga, cara, para. Me ligou a vida inteira, né? Bom, enfim. Deixa let it go, né? Let it go. Pois é. Let it go, pô, mas já fazia o quê? Quantos anos? Eu tinha 17. Há 7 anos atrás eu tinha 58. Sabe? Então eu não queria mais saber de gente me ligando, de gente do passado que me fez mal. Eu já estava liberta.